Pedrão, me explica que história é essa do Varela fora do Flamengo? Pois é, tem informação, vamos passar aqui pra vocês, vamos bater um papo aí também, nação rubro-negra, sobre John Textor, interessado em outro jogador do Flamengo, não é o Matheus França não, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Alex Telles, negócio fechado por outro jogador e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, assiste até o final e se inscreve aí. O negócio é o seguinte, rapaziada, o caos se instaurou por completo no Botafogo, Luiz Castro vai sair do Botafogo, torcida xingando o técnico, e é nessa hora que o Mengão malvadão tem que aparecer e vencer o Fortaleza no sábado para diminuir a vantagem, apesar que o Botafogo enfrenta o Vasco no Newton Santos, provavelmente o Botafogo vai ganhar, porque o time do Vasco é um terror, um horror, né? Mas o Flamengo precisa aproveitar essa crise do outro lado, até porque o Bahia pega o Grêmio também, o Grêmio pega o Bahia fora de casa e diminuir a vantagem para os líderes do campeonato, depois do Atlético Paranaense e no outro final de semana, dia 8, às 9 horas da noite, Flamengo e Palmeiras, diretamente do Allianz Parque, beleza? Tô ligado em tudo, rapaziada, mas vamos lá para esse jogo de sábado entre Flamengo e Fortaleza. Já foram vendidos 55 mil ingressos, só restam poucos ingressos no setor sul, então fica atento ao site do Flamengo, mesmo que esgotou, fica atento que tem gente que cancela ingresso e aí sobra o ingresso de repente para você adquirir lá no site, fica dando F5, beleza? Bom, estão definidos os 16 classificados para a próxima fase da Copa Libertadores da América e eu preciso demais da tua atenção para te explicar qual é o regulamento da Conmebol em relação a mando de campo, tá? Porque eu falei bobagem num outro vídeo, o regulamento da Conmebol mudou, tá? Não é igual ao antigo e eu vou explicar isso para vocês. Primeiramente, quem tem a melhor campanha? Palmeiras. Venceu o Bolívar por 4-0, fez a maior pontuação da primeira fase da fase de grupos. O Flamengo tem a 10ª melhor campanha, tá? Se é que pode chamar de melhor, mas é a 10ª melhor campanha entre todos os classificados da Copa Libertadores da América. O Flamengo, por exemplo, é o segundo colocado da competição, perdendo essa posição para o Bolívar, que é o melhor segundo colocado da competição, beleza? E aí é o seguinte, esse regulamento, ele é meio complicado, digamos assim, de se explicar. Por quê? Por exemplo, o Flamengo somou 11 pontos, tá? Na fase de grupos, mas terminou na segunda colocação. O Fluminense, por exemplo, no grupo dele, somou 10 pontos. Logo, faz você pensar, até falei isso no outro vídeo, o Flamengo fez uma campanha melhor do que a do Fluminense. Presta atenção que é complicado, hein? O Flamengo fez uma campanha melhor que o Fluminense. O Flamengo fez 11, o Fluminense fez 10. Apesar do Fluminense ser líder no grupo dele, o Flamengo fez uma campanha superior. Mas a Conmebol não entende assim. A Conmebol, sobretudo, acima de qualquer pontuação, ela coloca os primeiros colocados em um patamar e os segundos em outro patamar. Ou seja, ela pega uma classificação entre todos os primeiros colocados da competição e coloca lá. Por exemplo, o melhor primeiro colocado da competição é o Palmeiras, depois é o Olímpia, depois é o Racing, né? O Racing é o terceiro melhor, né? E por pouco o Flamengo não ficou, né, com a pontuação do Racing, porque deu mole aí para Nublense, enfim, Alcas, vamos lá. O Boca é o quarto melhor primeiro colocado, depois o Atlético Paranaense, Del Valle, Inter e Fluminense. Então, assim, o Fluminense tem a 8ª melhor campanha na cabeça da Conmebol, porque é o último entre os 8 primeiros colocados. O Fluminense é o 8º melhor primeiro colocado na competição. Ela separa os primeiros colocados para lá e separa os segundos colocados para cá.
Quem é o melhor segundo colocado? É o Bolívar. Então, logo, ele é a 9ª melhor campanha da competição. O décimo, a 10ª melhor campanha é a do Flamengo, porque é a segunda melhor, é o segundo melhor segundo colocado da competição. Entenderam a linha de raciocínio? Eu sei que é complexo, parece até aqueles regulamentos que tem lá na Ferge, né? Ah, porque tem que ganhar a Taça Rio, ganhar a Taça Guanabara e depois ainda tem a final do que lembra quando tinha essa bizarrice? Parece até isso, né? Seria simples, ó. Pontuação. Quem tem a melhor pontuação vai descendo, critério de desempate, naturalmente, saldo de gol, vai descendo. Seria melhor assim, mas a Conmebol não faz assim. Para ela, o Fluminense fez uma campanha melhor que o Flamengo, apesar do Flamengo ter feito mais pontos que o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense foi primeiro do grupo dele. Para a Conmebol, isso é soberano. Então, independentemente da fase que o Flamengo enfrente o Fluminense, o segundo mando é da equipe do Fluminense. Só corrigindo uma informação que eu tinha comentado com vocês. Dito isso, só para ficar claro, o Flamengo só decide dentro de casa, dentro no Maracanã, com seu mando, a segunda partida, se enfrentar Nacional, Argentino Júnior, Atlético Mineiro, River Plate, Atlético Nacional de Medellín ou Deportivo Pereira. Apenas contra essas equipes, tem equipes fortes, tem o Atlético, tem o River, tem o Nacional, Argentino Júnior é chatinho, Atlético Nacional também, Deportivo Pereira é mais tranquilo. Apenas contra essas equipes que o Flamengo define o jogo, o segundo jogo dentro de casa. Ficou claro? Contra Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca, Atlético Paranaense, Del Valle, Inter e Fluminense, o Flamengo decide fora de casa. No caso do Fluminense, o segundo mando com o Fluminense, beleza? Logo, o Flamengo, naturalmente, para essa próxima fase, pode pegar Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca, o Furacão, o Atlético Paranaense, Del Valle, Inter ou Fluminense, tá? Apenas essas equipes que o Flamengo pode enfrentar nesse sorteio que vai rolar, né? Pote 1 contra o pote 2. Espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês. Sorteio no próximo dia 5 de julho em Luque, aonde fica a sede da Conmebol no Paraguai, no mesmo dia, inclusive, tá? Das quartas de final, né, da Copa do Brasil no Maracanã, jogo de ida contra o Atlético Paranaense. Tá? O sorteio é às 1h da tarde, o jogo lá para as 9h30, transmissão naturalmente da Rede Globo, beleza? Então, vamos lá. Falando sobre final, muita gente... Pedrão, e o uniforme do Flamengo numa possível final? Se o Flamengo pegar Palmeiras, esses clubes que eu falei que tem a melhor campanha, esquece. O Flamengo vai ter que jogar de branco, assim como jogou em 2021. O Flamengo vai ter que jogar no Maracanã de branco, tá? Isso aí é certo. Se a Conmebol entender que o uniforme do Flamengo atrapalha a visibilidade, eu nunca vi isso. O uniforme do Palmeiras é verde, do Flamengo é vermelho e preto, aí o Flamengo tem que jogar de branco. É um negócio realmente que não dá para entender. Mas tem uma notícia boa. Se o Flamengo enfrentar uma equipe, como é que eu posso dizer, que fez a melhor campanha na final da Copa Libertadores, o Flamengo vai estar como visitante na final da Libertadores, apesar do mando ser neutro, 50-50, e o time visitante da final da Copa Libertadores da América fica com o Gol Norte, aonde tradicionalmente ficam as torcidas organizadas do Flamengo. Então, se tem algo positivo pra gente tirar disso, é a questão do lado. A gente já tá pensando na final, né, rapaz? Tem oitavas, tem quarta, tem semi, a gente tá... Estamos aqui falando da final, tá? Mas aí o Flamengo fica com o Gol Norte, tá? E uma outra coisa, pelo antigo regulamento da Conmebol, que era aquele, a melhor campanha pega a 16ª, a segunda pega a 15ª. Por esse regulamento, o Flamengo enfrentaria, na época que não tinha sorteio, o Flamengo enfrentaria a equipe do Internacional, definindo em Porto Alegre naturalmente, tá? Mas enfim, tem o sorteio no dia 5, já quarta-feira, já estamos ansiosos aí por esse sorteio, rapaziada. Mas vamos lá, vamos passar aqui pro próximo assunto. Espero que tenha ficado bem claro na cabeça de vocês. Tentei explicar da melhor forma possível esse regulamento louco da equipe da Conmebol,
tá? Mas só definindo. Qualquer primeiro colocado define em casa contra o Flamengo, mais o Bolívar. Todos os outros, o Flamengo decide no Maracanã. Mas vamos lá, rapaziada. Ó, vamos falar sobre o Claudinho, tá? O Júlio Miguel Neto, durante a live que ele fez com o Paparazzo no pós-jogo, ele disse que o empresário, né, do Claudinho, com essas palavras, não vai sair do Zenit. Esquece. E aí, o Diogo Dantas parece que consultou a mesma fonte que consultou o Júlio Miguel Neto, e o Diogo Dantas publicou no jornal O Globo que a pessoa disse a mesma coisa. Esquece, não vai sair de lá, essas matérias são mentiras e coisa e tal. Tá estranho isso, tá? Na minha visão tá estranho. No momento, o Flamengo pretende fazer uma proposta de 12 milhões de euros, mas sabe que vai ter que comentar essa proposta, até porque o Palmeiras recentemente ofereceu uma quantia maior do que essa e o Zenit não aceitou vender o jogador de forma nenhuma. É difícil pra caramba para negociar com o Zenit, vocês podem ter certeza disso, tá? E aí tem até uma notícia aqui, o Zenit não deseja vender o Claudinho, para contratar o Flamengo vai ter que oferecer pelo menos de 15, 18 milhões de euros, mais ou menos, para acertar a contratação do jogador. É o Alexandre Medvedev, alguma coisa assim, né? Com todo respeito ao nome do rapaz, é difícil, né? Falar, né? Russo, né? Nós brasileiros temos dificuldade naturalmente, e o cara lá é osso duro de roer na negociação, rapaz. Não é fácil. Sobre o Alan, né? A gente já havia comentado no terceiro vídeo de ontem, né? Que tá tudo certo, foi resolvido esse entrave do mecanismo de solidariedade, o Flamengo deu uma... Toma aí, Galo, toma aí 500 mil aí, porra, é 500 conto que falta? Ah, porra, mendigaria, toma isso aí. E aí, né, o Galo aceitou, liberou o Alan. Hoje, quer dizer, o Galo deve assinar o documento, vai enviar pro Flamengo, o Flamengo vai assinar e o jogador vai ficar liberado para viajar no Rio de Janeiro. A expectativa é que ele venha no sábado, amanhã, mas tem uma probabilidade dele vir hoje também, nessa sexta-feira. Então vamos ficar ligados que a gente vai lá no aeroporto também fazer a cobertura da chegada do Alan, rapaz. Ó, suor danado para conseguir essa contratação. Espero sinceramente, tá, que ele tenha sucesso aqui no time do Flamengo, porque foi uma contratação mas bem complicada para o Flamengo fazer, beleza? Vamos passar aqui para o próximo assunto, sobre a questão do Varela, rapaziada. Pois é, ontem o jornal El País de Portugal já havia publicado uma matéria no sentido de uma provável saída do Varela do Flamengo, e aí o Flamengo não, as fontes aqui do Brasil, os jornalistas brasileiros começaram a correr atrás dessa situação, e o Globoesporte.com, por volta das 10h11 da noite, publicou: com pouco espaço no Flamengo, Varela recebe ok de Sampaoli para procurar novo clube. O lateral teve uma conversa durante o treino de ontem, na quinta-feira, sobre uma expectativa, se ele vai jogar, se ele vai continuar no banco, porque realmente o Sampaoli não vem utilizando o Varela. Há até algumas contestações, por exemplo, o Mauro César sempre toca nesse ponto: pô, o Wesley é um lateral irregular ainda, um jovem lateral, o Sampaoli não usa o Varela. Pois é, o Varela tem um contrato com o Flamengo até o final de 2025, tá? É um contrato um pouco longo, tá? Não vai acabar nem no ano que vem, é no final de 2025. Ele recentemente veio pro Flamengo acionando a cláusula da FIFA lá no futebol russo, e ele já estava em fim de contrato lá. Ele era da equipe do Dinamo de Moscou e veio com o Flamengo, e ontem, quer dizer, ele bateu um papo com o Sampaoli, um papo amistoso, nada, perguntando, né, pô, você não me usa, e coisa e tal, e o treinador revelou ao jogador que não impediria a saída caso ele quisesse aceitar alguma proposta que julgasse vantajosa para a sua carreira. Internamente, o Wesley, lateral direito, é visto como titular absoluto da posição, e há uma expectativa na recuperação do Mateuzinho, que inclusive já está em processo de transição para o campo. Até esse momento, o Varela fez 2 jogos com o Sampaoli, foi titular contra a Nublense no Chile e entrou no final do segundo tempo contra o Grêmio, né? É bem pouco, né, gente, para um lateral de Copa do Mundo, né, de seleção uruguaia até hoje, e não, tudo bem, não recebeu tantas oportunidades com o Sampaoli,
mas com outros técnicos que passaram pelo Flamengo, ele teve de fato oportunidades e não aproveitou. Aí fica esse assunto, porque ele é um lateral defensivo, ele cumpre ali as funções táticas, mas até hoje eu não vi essa defensividade. Eu falei ofensivo? É defensivo que eu quis dizer, tá? Essa defensividade no Varela, como se ele fosse o Felipe Luiz, por exemplo, que sempre foi um cara mais defensivo, que jogava por dentro. Eu não vi isso no Varela, pra ser bem sincero com vocês, tá? Já vamos entrar no assunto aí da questão do John Textor, tá? Mas antes eu queria comentar com vocês uma matéria relevante aqui do site Bola VIP que diz o seguinte, olha isso aqui, presta atenção. Questão da negociação dos direitos de transmissão do futebol brasileiro a partir de 2025, até porque o contrato com a Globo vai até o final do ano de 2024 da imensa maioria dos clubes. Aí se discute aí a criação da Libra. O Flamengo está com o pé atrás na negociação e quer uma grande renegociação entre as partes para reduzir os poderes do fundo Mubadala, tá? Que está tentando comprar parte dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, não só de transmissão, dos direitos mesmo do futebol brasileiro. Segundo o jornalista Rodrigo Matos, Landim entende que a empresa está avançando sobre o patrimônio do clube e teria excesso de poder no negócio. Dessa forma, o rubro-negro está com o pé atrás na negociação e quer uma grande renegociação entre as partes para reduzir os poderes do Mubadala. Mas toda essa situação não deve impedir o acerto entre os clubes para que o fundo seja o detentor. Pois é, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, entendeu? Porque tá dando muito poder para esse fundo Mubadala e parece que são os direitos durante 50 anos. E, cara, como é que você vai vender um produto por um valor para os próximos 50 anos, sabe? Eu acho complicado, porque valoriza, né? O clube valoriza. Olha quanto o Flamengo valorizou de 2013 para cá, quando teve a reestruturação do clube. Então, acho que o Landim tá certo. Para negócio de financeiro, dinheiro, a gente sabe que o cara manda bem as nossas críticas aqui. A maioria delas, ele erra em outras áreas também, mas a maioria das críticas são em relação ao futebol. E ó, John Textor quer uma nova joia do Flamengo após o dono americano do Botafogo ter interesse no Matheus França, né, lá pro clube dele, o Crystal Palace. John Textor tem interesse na contratação da jovem promessa Vitor Hugo, do Flamengo, meio-campista de até 19 anos. Impressionou o dono do futebol do Botafogo com a sua habilidade no meio de campo e vem chamando a atenção do clube francês, o Lyon. A primeira proposta do Lyon para adquirir Vitor Hugo foi de 8 milhões de euros, equivalente a 42 milhões de reais, cara. Vai lembrar que John Textor tem uma boa relação com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, mas 8 milhões de reais você não vai levar nem a chuteira do Vitor Hugo. Pelo menos na minha cabeça será uma loucura, até porque a multa dele é altíssima aí, é um grande talento que vem se mostrando nesse time do Flamengo, não vem com essas graças não, que 8 milhões de reais não lava nem a chuteira do Vitor Hugo, tá? Pelo menos na minha opinião. Bora tirar o escorpião do bolso aí, eu sei que você tá preocupado com o negócio do Luiz Castro aí, vamos tirar o escorpião do bolso para levar o Vitor Hugo, beleza? Galera, comentando sobre o Benfica e o lateral esquerdo Alex Telles, meu parceiro. Tá aqui, ó. Benfica desiste oficialmente da contratação de Alex Telles do Manchester United e deixa caminho livre para o Flamengo. Segundo o site torcedores.com, o vice-presidente de futebol Marcos Braz pretende ter conversas com o Manchester United, isso porque Sampaoli tem o desejo da contratação de um lateral esquerdo experiente para disputar a posição com Ayrton Lucas. Alex Telles foi comandado pelo técnico rubro-negro ainda no Sevilha. Lateral esquerdo tem contrato com o United até 2024, se eu não me engano ele está emprestado para o Sevilha, tá? Não sei se foi negociado. O Sampaoli conhece o atleta, gosta
do atleta e conta, né, com a contratação dele, tendo em vista que o Filipe Luís jogou bem o último jogo, mas deve naturalmente se aposentar ao fim da temporada. Vale a pena a contratação do Alex Telles? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o seu like, tamo juntão, Saudações Brunei.